Fala pessoal, beleza? Olha só, eu tô gravando esse vídeo porque eu vejo muitas pessoas aí no Instagram, no YouTube, falando sobre como que é ter uma empresa de comunicação visual, como que você deve gerir o seu pessoal, o que mais que eu vejo falar? Nossa, eu vejo muita coisa, inclusive esse vídeo não vou ficar fazendo corte não, tá? Se eu errar, se eu der pausa aqui sem querer, não interessa, não vou ficar fazendo corte. Bom, enfim, eu vejo o pessoal falando que você tem que criar uma equipe, você não pode pôr a mão na massa. E eu vou te falar uma coisa, eu já fui assim, já tive uma empresa assim. Aliás, né, talvez você não me conheça, quase que eu derrubei tudo aqui. Eu sou Bassani e eu tenho uma empresa de impressão digital que começou como comunicação visual também. Desde 2003 eu comecei com um sócio, não deu muito certo, depois coloquei um outro sócio. Assim, todos ainda eu tenho contato, não rolou nenhum estresse e tal. E 2007 por aí eu tentei sozinho, depois tentei colocar mais um sócio, também não deu muito certo. Aí eu tirei, continuei sozinho. Por que não dá certo sócio? Deixa eu já te explicar no começo, antes de começar qualquer coisa aqui, antes de começar a te falar qualquer coisa. Quando você monta uma empresa, o sonho é teu. Por exemplo, eu tinha um sonho de ter uma empresa de impressão digital, de ter uma impressora PolarJet igual aquela dali, de ter Holland igual eu tenho, de ter corte laser. Então esse era o meu sonho. O sócio, ele é um agregador do seu sonho. E muitas vezes o sócio não agrega nada em teu sonho. Ele vem para trabalhar, mas ele quer o dinheiro dele no final do mês, ele não quer saber se a empresa está indo bem ou se está indo mal. Ele quer o dinheiro. E não é assim que funciona. Muitas vezes, em empresa de comunicação visual, de impressão digital, ela não vai muito bem das pernas, né? Tem que fazer empréstimo. Aí tem um mês que vai muito bem, você paga tudo certinho. No outro mês não vai muito bem, aí você faz empréstimo de novo. E é assim que funciona a empresa de impressão digital. Eu acho que não só a empresa de impressão digital, acho que qualquer tipo de empresa. Aí eu vejo muitas pessoas, aliás, muitas não, né? Acho que tem uns 2 ou 3 que hoje em dia não tem mais empresa de impressão digital nem de comunicação visual. Hoje eles são influencers. Eles ficam fazendo propaganda de máquina, eles fazem propaganda de equipamento, de material. Aí eles criam lá um projeto 3D que é super inovador, te disponibiliza para fazer download e fica falando para você que você tem que sair do chão de fábrica, que você tem que delegar a função. Inclusive eu estou aqui no chão de fábrica, olha aqui. E eu não estou reclamando disso, não é isso que eu quero falar para você. O que eu quero te falar é o seguinte, a minha empresa também já teve esses momentos de euforia, de esbórnia, né? Vamos falar assim, esbórnia de mão de obra. Que as pessoas, no começo, quando eu comecei a empresa, todo mundo aderiu à ideia e tal, e trabalhou junto para fazer crescer. E eu tive ótimos funcionários. Só que esses mesmos ótimos funcionários saíram. E aí o que sobra? Sobra o meu sonho, sobra a minha empresa, de novo para eu resolver. E essas pessoas que saíram, que começaram comigo, inclusive eu dou graças a Deus que hoje elas têm o negócio delas, que elas atendem inclusive clientes que a gente atendia aqui. São pessoas que eram tão boas no que faziam que elas não tinham o dever ou a obrigação de ficar comigo. Elas tinham o dever e a obrigação de fazer como eu fiz. Eu também era uma pessoa muito boa no que eu fazia. E resolvi empreender. E esses mesmos funcionários que saíram também resolveram empreender. Aí é um novo desafio, formar nova equipe e tudo mais. E aí, quando você não consegue atingir esse objetivo de formar uma nova equipe, preparar tudo de novo, igual você sempre prepara, você é obrigado a vir para o chão de fábrica. Agora são, por exemplo, nem sei que hora que é, vou olhar aqui no computador, não estou com o relógio na mão, igual eu falei, não vou fazer corte nenhum. Agora são exatamente 8h53, olha aqui, ó. Vamos ver se dá para vocês verem. Olha aqui, 8h53, dá para ver? Não sei se dá também. Bom, enfim, 8h53. Eu tô aqui, estava em casa, vim para a empresa, porque eu preciso imprimir esses adesivos, eu tenho que fazer esses cortes aqui para o pessoal aplicar, tem essas lonas aqui para entregar amanhã, eu tô com carros no pátio aqui, ó, para adesivar, é carro para prefeitura, é carro para cliente, olha aqui, ó, tem uma van da prefeitura, tem carro de cliente, carro de outro cliente aqui, ó.
Então, assim, são materiais que eu preciso, eu tenho a minha responsabilidade, a minha empresa, o meu sonho, né, no caso, tem as responsabilidades. Eu quis atender, tudo bem, a empresa, né, no caso, quis atender, agora a gente tem que entregar. E se eu não tenho mão de obra suficiente para atender, eu preciso vir para o chão de fábrica. Então não adianta ficar com essa história de faça um curso disso. Eu vou te ensinar como sair do chão de fábrica. Você que é empresário sabe muito bem o que precisa fazer para sair do chão de fábrica. A questão é, você tem dinheiro para poder sair desse chão de fábrica? Porque muitos que hoje falam para você o que é que você tem que fazer, tem duas situações. Ou ele conseguiu esquemas muito fortes de empresas muito grandes para fechar contratos milionários, ou ele simplesmente hoje é um influencer. Ele não é mais aquele chão de fábrica. Ele é um influencer que fica falando para você o que é que você tem que fazer. É o tal do cagador de regras. E eu não estou aqui para fazer hater não, tá? Eu estou aqui te falando uma verdade. Eu não estou nem reclamando desse pessoal que é influencer. Esse pessoal que está aí como influencer, que fica te falando as coisas e às vezes acaba te iludindo com isso. Ah, entra aqui para minha faculdade, que agora é reconhecida no meio. Ou, sei lá, eu vou liberar vamos fazer 3 dias de aula gratuita para te ensinar como é que você faz para gerir a sua empresa. Gente, não tem segredo para gerir uma empresa de comunicação visual. Aliás, se você infelizmente ainda não sabe disso, o que mata qualquer empresa de impressão digital e de comunicação visual é o tempo de produção. Não é material. Por exemplo, eu venho aqui, eu pago, sei lá, R$8 nessa lona aqui. Aí eu vou e compro uma tinta, eu posso comprar tinta chinesa ou qualquer outro tipo de tinta, gasto R$2 no metro quadrado. Ah, que legal, estou gastando R$9, R$10 no metro. Tá, tudo bem. Quantos metros você demora para imprimir por hora? Qual que é o seu custo da sua empresa? Esse custo você consegue diluir, você consegue agregar valor quando você vai adesivar um carro, por exemplo. Num carro desse daqui da prefeitura, por exemplo, eu gasto a média de R$300 de material, mais R$500 de mão de obra. Quanto que eu vou cobrar? Vou cobrar, sei lá, 300, 500, vou pôr 20% em nota fiscal. Não, não é assim que funciona. Quanto tempo demorou para isso acontecer? Entendeu? Que esse tempo inclui aluguel, inclui água, luz, inclui o tempo do seu vendedor, inclui o seu tempo, inclui desgaste de equipamento. Tudo isso é o que mata. O tempo, você precisa entender, tempo de produção em impressão digital e comunicação visual é o que mata qualquer empresa. Então você sabendo isso, você não precisa ficar se preocupando com eu tenho que pôr um gestor. Vou dar um exemplo prático. Você pega isso e vai vender uma plaquinha de vende-se aí no seu balcão aí. O cara vende um terreno, ele vai lá te pedir uma plaquinha. Se é um arte finalista ou alguém que não tem muito conhecimento técnico da coisa, ele vai lá e vai vender a placa a, sei lá, R$15. Porque geralmente é assim, né? Vamos calcular por metro quadrado, porque é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, nesses casos, você que é o proprietário, já precisa deixar algumas coisas estabelecidas ou umas tabelas prontas. Veio aqui um cliente pedir uma placa de 40 por 50, uma placa. Aí demanda o tempo do design, demanda o tempo do vendedor, o tempo do cara que aplica, o tempo da impressora. Uma placa dessas você tem que vender no mínimo a R$60, R$80, no mínimo. Não interessa se você gastou R$3, R$4. Você gastou de material, mas o tempo te ferra. O tempo é o que vai te consumir todo o lucro dessa placa. Então é esse o cuidado que você tem que ter. Se você que é empresário tiver pelo menos esse cuidado com o tempo de produção, você já está pelo menos 50% à frente de qualquer outro concorrente. E você provavelmente está 100% à frente de qualquer pessoa que talvez venha a quebrar nesse negócio. Então é isso que eu estou aqui para conversar com você, para desabafar, porque eu vejo muita gente, sei lá, falando groselha na internet, só para te iludir, exatamente, só para te iludir e depois vender mentoria, vender curso, não sei, vender alguma coisa. Essas pessoas você tem que entender que não é mais empresário de chão de fábrica ou empresário de comunicação visual. Não é que não é, eles são. Mas não é isso mais o que gera a renda dele. O que gera a renda deles é ser influencer, tanto no YouTube ou aqui no Instagram. Então fique esperto, presta atenção aí na sua empresa e pare de prestar atenção na empresa dos outros ou no sucesso dos outros. Tá bom? Menos ansiedade e mais foco aí no seu negócio.